pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim, espero que vocês também estejam todos bem, certo? Nessa semana a gente vai terminar a apostila 4, ou seja, a gente vai terminar o conceito relacionado à hidrostática, certo? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os fluidos que estão em movimentos. Vamos lá? Então, aqui nós temos algumas grandezas físicas relacionadas ao movimento dos fluidos, certo? Então, quando a gente fala de hidrodinâmica, lembra que hidro lembra fluido, seja líquido, seja gás, né? E aí a ideia da palavra dinâmico vem do conceito, né, de movimento. Então, o primeiro termo que a gente tem quando a gente fala de hidrodinâmica, quando um fluido está em movimento, é a vazão, tá? E aí a vazão ela é definida como quociente entre o volume de fluido e o intervalo de tempo de escoamento. Então, imagine que você tem lá uma mangueira. Essa mangueira vai escoar uma quantidade desse fluido, então esse volume escoado pelo intervalo de tempo a gente define como vazão, tá? Nesse caso, a gente vai considerar o Q como vazão, V, volume, ΔT como intervalo de tempo, tá? Em alguns outros livros, em alguns materiais didáticos diferentes, às vezes aparece o V, né, aqui como vazão também, tá? Então tem que tomar cuidado ali, mas a gente tá falando então que vazão é o volume do fluido pelo intervalo de tempo. Se é volume, a gente vai ter a unidade dos metros cúbicos, né? Se é tempo, segundos. Então, no sistema internacional, vazão é estabelecida como metros por segundo ao quadrado, metros cúbicos por segundo, tá? E aí, a gente pode relacionar também a quantidade de vazão, ou seja, o fluxo pelo intervalo de tempo, com velocidade. Por que com velocidade? Se a gente lembrar lá que volume é um espaço ocupado, né? A gente pode escrever volume como sendo a área vezes uma certa distância, né? Então, a expressão matemática que a gente tem aqui, ó, Q igual a vezes Q é volume, só que escrito em função da área e da distância, né? Uma distância relacionada com essa área, tá? Se a gente lembrar lá da mecânica clássica, a gente sabe que uma distância por um intervalo de tempo é velocidade. Então, a gente pode calcular a vazão, né, de um fluido usando a área desse deslocamento vezes a velocidade que esse fluido está se deslocando, certo? E aí, considerando essa questão de velocidade e área, a gente tem um princípio, uma equação, que é a equação conhecida da equação da continuidade ou também equação de Bernoulli, tá? Que diz pra gente o seguinte: vamos imaginar que a gente tem um tubo, aonde esse tubo ele muda a sua área no decorrer do movimento desse fluido. Então você tem uma área 1 e você tem uma área 2, certo? O fluido está se deslocando pela região 1 e está se deslocando pela região 2. A quantidade de fluido que vai passar por essa região 1 e 2 é a mesma. Não tem como você mudar o volume de água que vai passar por ali. Porém, você vai mudar a velocidade que esse fluido vai se deslocar ali, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem uma área, uma distância 1, onde o fluido está se deslocando com uma velocidade 1 pela área 1, tá? Ao diminuir a área 1 em relação para uma área 2, você vai ter uma distância D2 com uma velocidade V2, tá? E aí a gente vai estabelecer que, através do conceito de vazão, ou seja, a vazão, quantidade de volume por intervalo de tempo que vai passar pela área 1, tem que ser igual à quantidade de ar que vai passar pela área 2. Tá? Então, o fluxo que vai passar pela área 1 é igual ao fluxo que vai passar pela área 2, tá? Dessa relação, a gente vai chegar, então, que a área 1 vezes a velocidade que o fluido passa por essa área é igual a
área 2 vezes a velocidade que ele passa pela área 2, tá? Então, essa equação é conhecida como equação da continuidade, certo? Equação de Bernoulli, então, né? Ali é quando esse tubo, essa tubulação, ela tá numa mesma altura em relação ao solo, tá? Nessa figura que a gente está vendo aqui, a gente tem uma diferença entre a altura da área 1 e da altura da área 2, tá? Então, aqui no ponto A, a gente tem um H1, na área 2, a gente tem uma altura 2, tá? Então, pode existir um encanamento, uma tubulação, a qual o fluido escoa, e aí as regiões A e B têm diâmetros diferentes, assim como alturas diferentes. Então, considerando também a equação de Bernoulli, só que agora a gente vai ter uma relação diferente. Por que uma relação diferente? Porque essas duas áreas, elas não estão posicionadas a uma mesma altura em relação ao solo, tá? E aí, então, você vai ter lá a pressão, né, desenvolvida ali na região de P1, mais a densidade do líquido, do fluido, né, não só líquido, mas do fluido, vezes a aceleração gravitacional, vezes a altura que está essa tubulação, mais a densidade do fluido, vezes a velocidade ao quadrado da onde está fazendo essa movimentação ali na posição A, divididos por 2, tá? Isso tem que ser igual, né, justamente por causa da ideia da vazão, né, o volume de fluido na área 1 tem que ser igual na área 2, a gente vai chegar a essa relação ali. Então, tem uma P2 vezes a densidade do líquido, vezes a aceleração gravitacional, vezes a altura 2, mais, né, a densidade do líquido ali, mais velocidade ao quadrado, divididos por 2. Então, essa que é a expressão conhecida como equação de Bernoulli, né, uma vez que você tem uma tubulação com alturas diferentes ali, tá? Então, essa relação vem lá daquela ideia que a gente teve, né, no começo do capítulo, onde você tem uma pressão exercida pelo fluido ali, uma pressão relacionada à pressão hídrica, tá? E aí a gente vai ter algumas aplicações, tanto da equação da continuidade, como da equação de Bernoulli, tá? Então, a equação de Bernoulli, ela pode ser escrita, como eu falei, também para a equação da continuidade, tá? Então, se a gente considera que a altura 1 é igual à altura 2, ou seja, essa tubulação, ela só vai ter áreas diferentes, né? A gente vai ter que a equação de Bernoulli para um tubo, uma tubulação na horizontal, vai ser a pressão no ponto 1, mais a densidade do fluido, a velocidade do fluido na região 1 ao quadrado, divididos por 2. Isso porque a altura 1 é igual à altura 2, tá? Que vai ser igual a pressão no ponto 2, mais a densidade do fluido, vezes a velocidade 2 ao quadrado, divididos por 2, tá? E aí a gente tem a relação de que a velocidade no ponto 2, por ser uma área menor, vai ser maior do que a velocidade na posição 1, tá? Assim como a pressão no ponto 2 vai ser menor do que no ponto 1, tá? E isso está relacionado com a área ser maior e a área ser menor. Se a área aqui é maior, a velocidade de escoamento nessa região vai ser menor, né? E aí, por consequência dela ser menor, ela vai gerar uma velocidade mais baixa, né? Enquanto é uma pressão mais baixa, tá? Enquanto que se você tem uma velocidade maior numa área menor, né, a pressão exercida ali vai ser maior. Tudo isso, gente, está relacionado com os conceitos físicos que a gente discutiu lá desde o começo da hidrostática 1, tá? E aí, para finalizarmos, a gente tem algumas aplicações também, né? Uma delas em relação ao escoamento através de um orifício. Então, você tem lá um recipiente. Esse recipiente ele tem uma pressão, né, exercida no ponto 1
E você tem um ponto 2, onde você tem um orifício onde a água vai, ou o fluido vai se deslocar ali por essa região. E aí você consegue estabelecer, através da equação de Bernoulli, a velocidade que esse fluido vai sair pelo orifício, né? Que vai ser a raiz quadrada de 2 aceleração gravitacional vezes H, tá? E aí uma coisa importante que a gente tem que ressaltar aqui no escoamento através de um orifício é que o recipiente muito maior do que a área do furo, né? E aí que a velocidade que ele vai sair pelo orifício, né? Que vai sair na região 2 ali no buraco, é maior do que a velocidade na posição 1 ali, tá? Justamente pelas considerações que a gente fez lá, certo? Aqui a gente tem o tubo de Venturi, tá? Então a ideia é que é uma tubulação também com áreas diferentes, só que aí, né, você tem nesse tubo outras partes ali na tubulação, né, outros orifícios na tubulação. E aí, quando o fluido passa aqui dentro, a gente vai ter um comportamento diferente em relação à velocidade desse fluido, né? Então, a velocidade do fluido na posição 1 e na posição 2 vai ter essa relação aqui, tá? Então, lembrando que no caso, esse tubo de Venturi, ele tem uma mesma altura, né, na horizontal em relação ao ponto 1 e ao ponto 2. Assim, a velocidade no ponto 1 vai ser dada pela raiz quadrada da aceleração gravitacional vezes h, divididos pela razão da área 1 pela razão da 2, né, ao quadrado menos 1, tá bom? Então, isso aqui são aplicações desses conceitos que a gente acabou de discutir, tanto o tubo de Venturi como o de Pitot, né? Aonde você tem uma tubulação, aonde você também tem pontos de alturas diferentes, né, desse fluido. E aí a diferença agora é que você tem uma tubulação onde tem um certo retorno, né, entre a posição 1 e a posição 2, estão na mesma altura, só que aí o fluido ele está com posições diferentes, com alturas diferentes, tá? E aí, então, a velocidade desse fluido, de escoamento, vai ser dado, né, pela densidade média, né, ali em relação à aceleração gravitacional, a altura, divididos pela densidade do fluido. Então, basicamente, era isso que a gente tinha aí para discutir no vídeo de hoje, né? As relações e as aplicações relacionadas ao Bernoulli, né? Daniel Bernoulli, que foi um cientista que ajudou muito nessa questão relacionada aí ao movimento dos fluidos, né? O escoamento dos fluidos, assim como para estabelecer a questão da pressão, velocidade relacionadas com essas grandezas físicas. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aí uma excelente semana, que o vídeo possa auxiliar vocês aí durante a resolução dos exercícios, a fazer o estudo dirigido aí na apostila com vocês, tá bom? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!